Ontem à noite aconteceu algo bem curioso aqui em casa e eu queria compartilhar com vocês esse momento tão especial para a gente. Assim que nós encerramos ali os nossos afazeres do sábado, né? Os nossos compromissos espirituais, os nossos compromissos com pessoas que nos rodeiam e tudo mais, meu filho, já finalzinho de tarde, ali, início de noite, ele me chamou para jogar com ele. O meu filho ele tem um gosto, né, muito peculiar assim por duas coisas. Primeiro é a leitura. Ele ama literatura, né? Ele encerrou já esse ano de 2026 toda a série de livros da escritora Laura Ingalls. E ele amou essa leitura. Agora ele tem se dedicado ali a duas leituras bem específicas, assim, bem interessantes também, que é a leitura dos Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas, né? E Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Claro, ele lê no ritmo dele, ele vai tentando ali extrair algumas lições, ele vai tentando estruturar na mentezinha dele a forma como aquela história de fato acontece, né, para que ele não se perca durante a leitura. Mas ontem à noite ele nos chamou para jogar com ele um jogo muito conhecido, já um jogo antigo, chamado Batalha Naval. E aqui em casa a gente tem, na verdade o meu filho ele tem vários jogos, né? E ele por vezes ele convida os amigos dele para eles jogarem juntos ali. E em sua maioria são jogos que trabalham a linha de raciocínio, tomada de decisões, né? E o Batalha Naval é um jogo de estratégia, não sei se você conhece. É um jogo bem tradicional, bem antigo. Existem várias formas de você jogar, existem vários modelos, né, do jogo Batalha Naval. E aqui em casa nós temos um costume que eu adquiri e eu tento incentivá-lo a desenvolver isso também. Em todos os momentos que nós nos reunimos como família, existem momentos que são mais sérios, onde você vai ler, vai estudar algum assunto, né? E existem momentos mais leves, entre aspas, vamos dizer assim, os momentos onde nós nos entretemos com alguma coisa, com alguma diversão ali sadia, e isso é muito bom, isso é muito bom. Só que mesmo nesses momentos onde nós nos reunimos ali para um entretenimento, para uma brincadeira, para um jogo ou algo assim, nós procuramos extrair dali algumas lições. E como eu disse a você, na última noite nós estávamos eu e ele jogando Batalha Naval. E ali naquela disputa saudável, né, entre pai e filho, o meu filho pensando, raciocinando qual seria a próxima jogada dele, e eu também mais ou menos como um xadrez, né, porque ele gosta muito também de xadrez, mas ali o Batalha Naval é um pouco mais simples, e ele ali estruturando ali o pensamento dele, as coordenadas. De repente chegamos ao final do jogo. Aí ele tinha um barco meu para derrubar e eu tinha um barco dele para derrubar também. Ali, né? E a vantagem era dele, na realidade, porque ele havia acabado de descobrir onde estava o meu barco. Então, com dois ou três mísseis, né, vamos dizer assim, ele derrubaria o meu barco ali e sairia vencedor daquele jogo. E por uma razão muito específica, assim que ele fez a primeira jogada e que ele acertou, aí eu fiz a minha, né, e errei, ele poderia ter dado continuidade à jogada dele, ele se dispersou com algo que estava na tela da televisão. E quando ele se dispersou com aquilo, ele esqueceu a jogada dele anterior. E para ser justo, né, eu não podia auxiliá-lo naquele momento. Ele esqueceu e aí ele fez uma outra jogada, o míssil caiu no lugar errado, e aí então eu derrubei, né, simbolicamente ali o último navio dele. E aí a gente fechou o jogo. E eu disse para ele assim, olha filho, que lições a gente pode extrair disso daqui? Do que acabou de acontecer aqui, desse joguinho que a gente fez, dessa coisa divertida aqui, de dar risada, que lição que a gente pode extrair daqui? E aí ele parou para pensar, ele disse assim, pai, não sei, distração? Aí eu disse, exatamente filho, exatamente. Você tinha o jogo na sua mão para derrubar o meu último navio, aí você se deixou dispersar
se distrair por algo que estava acontecendo ali ao seu redor e esqueceu daquele caminho vitorioso que você vinha trilhando até ali. Olha que lição a gente tira disso, né? Eu comentei com ele, eu disse assim, com o pecado muitas vezes é assim, sabe, filho? A gente se agarra em Deus para viver uma vida vitoriosa nele, não por conta de nossos méritos, de nossas próprias potencialidades, mas por conta daquilo que ele é capaz de fazer por nós e em nós, não é? E nós vamos vencendo os nossos maus hábitos, os nossos maus costumes, até que de repente, por alguma razão, a gente se distrai no meio dessa caminhada. Olha ao redor, olha aquilo que está acontecendo ao redor, se deixa influenciar por aquilo e acabamos, mesmo que de forma momentânea, nos desviando do caminho. E o pecado faz isso conosco. Eu até disse a ele que, olha que curioso, filho, ó, um dos significados de pecado na Bíblia, que é uma expressão chamada hamartia no original, significa exatamente errar o alvo. Aquilo que você fez agora aqui no nosso joguinho. Você errou um alvo, né, numa brincadeira simples, e aí quando você errou o alvo, você me deu a possibilidade de inverter o jogo e vencer ali, entre aspas. Né? O foco nosso ali não é tanto a competitividade, mas as lições que a gente extrai de cada momento desse. E ele parou para pensar e falou assim, nossa pai, é verdade. Eu falei assim, pois é filho, é assim que a vida funciona. Nós precisamos ter duas coisas muito importantes no nosso processo de crescimento e de desenvolvimento, seja ele em qualquer aspecto da nossa vida. Seja no aspecto intelectual, cognitivo, emocional, educacional, enfim. Foco e perseverança naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, a partir de hoje, quando nós jogarmos de novo esse jogo, mas principalmente quando você tiver de lidar com algumas nuances assim da nossa vida, lembre-se do caminho que você trilhou até aqui e procure perseverar nele. Essa é uma das lições que a gente aprende num joguinho simples, como esse do Batalha Naval, né?